Mas, gente, vamos lá, queria falar de um assunto que nós estamos conversando. Graças a Deus, quem ama essa igreja aqui? Quem ama fazer parte da família Sara Recreio? Glória a Deus. A nossa igreja, ela nem sempre foi assim. Nem sempre nós falamos que nós éramos uma família. Na verdade, isso era uma coisa muito subjetiva que a gente preferiu falar. Cara, chegou a hora da gente dizer e viver como uma família. A sociedade precisa de viver, entender que existe uma família para receber aqueles que estão solitários, aqueles que estão sofrendo, e a gente realmente se esforçar de forma ativa para que nós possamos, como igreja, viver família. E graças a Deus a gente entende que temos vivido como família, tem sido muito bom estar em células, tem sido bom a gente viver mais próximo dos nossos irmãos, gastar tempo realmente com aquela galera que a gente ama e convive na igreja. Então ter sido família tem sido uma experiência muito boa para cada um de nós. Nós temos conversado com as pessoas e nós adoramos esse conceito de família. Mas família, digamos, seja o primeiro degrau para a gente ser a igreja que Deus espera da gente. Deus espera uma série de coisas e a gente vai perseguir todas essas expectativas de Deus ao longo desse ano e dos anos que estão por vir. Então Deus tem um plano para essa nova igreja, para essa nova sociedade, para esse mundão aí que estamos nos deparando, essas novas realidades. E tem algo que nós queremos marcar aqui na nossa igreja. Um conceito que para a gente ele é importante e que nós queremos não só pregar sobre isso, mas que você incorpore isso no seu dia a dia, no seu discurso, na sua prática. Nós queremos ter um tema e trabalhar também esse conceito muito forte de que nós não somos perfeitos. Nós somos de verdade. Fala para quem está perto de você, eu não sou perfeito, mas eu sou de verdade. E nós queremos muito trabalhar esse conceito esses dias. Durante os domingos nós estaremos falando sobre isso. Nós já começamos, na verdade, a pastora Ruth já começou na semana passada, o bispo Francisco falou hoje, agora chegou eu, pastor Rafão, para a gente realmente aprofundar e colocar alguns pilares que nós acreditamos que vai ser vida para a gente. Chega de viver imagem, chega de viver aparências, nós queremos viver verdade. A sociedade precisa de verdade. Muitas das doenças emocionais que nós temos vivido, do sofrimento que nós temos sofrido como indivíduos, advém dessa perspectiva de nós sermos perfeitos o tempo inteiro. Isso tem consumido, tem gerado doenças emocionais, doenças psicossomáticas. A sociedade tem adoecido em busca de uma perfeição que ela não é plausível de ser alcançada. Nós precisamos chegar no tempo que nós não somos perfeitos, nós preferimos viver uma verdade ao invés de um ideal. Posso ver um amém? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para isso eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Deus, eu queria te louvar nessa noite, Deus. Te louvar porque o Senhor já está presente aqui nesse lugar. Te louvar, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo, Deus, que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Deus, eu te peço, Deus, que você esteja agora tocando cada coração aqui, seja com cada coração, Deus, que cada coração esteja aberto, Deus, para ouvir uma revelação nova da Tua Palavra, uma revelação nova vinda de Ti, Senhor Jesus, que o Senhor consiga, Deus, usar, Deus, a minha vida, e aquilo, Deus, que eu não consegui fazer, que o Senhor tenha liberdade de fazer, mas que o Teu reino se expanda aqui nessa noite em cada coração, que o Senhor encontre, Deus, lugar em cada coração, e que nós possamos, Deus, ser a igreja que o Senhor sonha aqui na terra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Queria hoje falar de alguns assuntos, e vou falar dessa questão de sermos de perfeição e verdade. Uma coisa que eu amo muito é a palavra de Deus. A Bíblia ela é interessante, e muita gente questiona a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia passou por várias revisões, a Bíblia não sei o que lá, a Bíblia isso, a Bíblia aquilo, a Bíblia não pode ser considerada que ela não erra, e nós cremos, graças a Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E a Bíblia é interessante, por que ela é interessante? Porque se alguém mexeu na Bíblia, e alguém poderia ter tirado alguns pontos críticos, ou complicados da Bíblia, poderia ter colocado aqueles grandes heróis bíblicos que nós temos ao longo das Escrituras como pessoas perfeitas. Não seria interessante ter, por exemplo, colocado lá Moisés? Fiquei pensando, poxa, mas por que, cara? Que falou que Moisés, poxa, matou um egípcio. Poxa, isso não poderia estar na Bíblia, porque ele poderia não ser um assassino. Ele poderia ser alguém que decidiu ir para o deserto, e ali Deus falou com ele, e ali começa a história dele. Mas na história de Moisés,
tem ali um ponto que a gente às vezes se incomoda de encontrar com esse ponto. Logo depois, o grande libertador do povo de Israel, ele também no ponto lá fala que ele foi desobediente, quer dizer, ele ficou discutindo com Deus e até quase disse não à sua missão, porque ele era gago. Por que relatar defeitos de Moisés, tendo em vista que ele seria alguém tão importante ao longo da história? E se a gente parar para ver quantas outras histórias? Abraão, por que ele mentiu naquela questão de Sara? Por que Sara, que hoje está na galeria dos heróis da fé, aumentando de que ela ri do anjo? Por que não foi apagado essas histórias? E não só se a gente começar a ver todas as histórias bíblicas, quando nós pegamos os homens e as mulheres, que nós tantos falamos bem, todos eles você vai ver uma área de fragilidade. Uma área que de repente expõe eles a uma situação que seria ruim. Eu acho que de repente a Bíblia seria mais poderosa se nós mostrássemos que os nossos heróis eram perfeitos. Na verdade eles não eram heróis, eles eram super-heróis. Mas de repente o que mais chama atenção nas Escrituras e o que nós mais amamos é verdadeiramente a humanidade dos nossos grandes heróis. Porque quando nós olhamos aquela situação, olhamos a vida desses homens, nós olhamos, uau, Deus não trabalha com personagens, Deus não trabalha, por exemplo, na Marvel fazendo os Vingadores. Deus trabalha com quem? Com gente real, com gente de verdade, não com gente perfeita. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus é muito bom, isso é interessante isso. Você já parou para pensar nisso? Deus não trabalha com pessoas perfeitas, Deus trabalha com pessoas de verdade. Tem um apóstolo Paulo, que ele é uma pessoa interessante, que apesar de que ele poderia ter digamos assim, um currículo invejável por cada um de nós. Mas pastor, ele foi um perseguidor de cristãos, ele assassinou pessoas, isso realmente tira um pouquinho, da imagem bonitinha que a gente poderia ter dele. Mas depois que ele se converteu, ele foi irrepreensível. Apóstolo Paulo realmente ele foi um cara incrível, escreveu vários livros do Evangelho, vários milagres, o cara realmente, pregou para pessoas importantes. A Bíblia diz que na geração dele, toda a Ásia ouviu falar do Evangelho. Imagina o impacto desse homem, da vida desse homem, realmente alguém digno de louvor, digno de falar, realmente, no quesito de ser cristão, ele foi perfeito. Ele poderia chegar ao final da sua vida e se vangloriar, tendo visto tantas coisas que ele fez. Mas é interessante, quando você para ver, que à medida que ele ia avançando na trajetória dele, na vida dele, ele ia ficando, digamos assim, mais humilde nas Escrituras. Chega um determinado momento que ele mesmo se declara miserável homem que sou. Ele começou a falar que ele não era importante, ele não era tudo aquilo que as pessoas falavam que ele era, porque ele queria falar com as pessoas de igual para igual. Ele não poderia falar a partir de um patamar de perfeição, mas sim de um patamar de humanidade, de verdade, para inspirar a gente. E nós sabemos que também seria possível nós termos um sucesso nas mãos de Deus vivo. Eu queria ler com vocês um trecho muito importante que está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao 10. É bastante conhecido, mas ele é muito importante para a gente. Eu queria que a gente lesse, diz o seguinte: e para que, apóstolo Paulo falando, não me ensoberbece com a grandeza das revelações, das experiências que ele teve com Deus, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me, alguém está lendo? Exalte. Por causa disto, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na... Vamos falar de novo isso, é bonito, né? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Engraçado, a gente acha que às vezes é na perfeição, né? A gente que acha que às vezes é no fato da gente nunca errar, mas está dizendo aqui que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com esse entendimento, o que acontece? Ele diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. 10.
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Gente, isso é incrível. O apóstolo Paulo, o homem que realmente teve como missão pregar o evangelho aos gentios e fazer que ele chegasse até a nossa geração, através dos seus escritos, dos seus registros, ele diz uma coisa que aparentemente é contrária ao que o mundo de hoje diz. Porque o mundo de hoje diz o quê? Você hoje é bem-sucedido se você for forte, se você não errar, se você for milionário, se você tiver muitos seguidores, se a sua imagem for impecável. E nós achamos e admiramos aquelas pessoas, mas Paulo diz que é exatamente o contrário. Que não é quando eu sou forte que eu sou forte, é quando eu sou fraco, aí sim é que eu sou forte. Paulo já tinha nessa época revelações, reconhecimento, várias igrejas plantadas, mas ali ele preferiu estar em um lugar de total dependência do Senhor, porque o poder de Deus não se manifesta onde o homem é perfeito. Mas sim, Deus se manifesta naqueles homens e naquelas mulheres que admitem a sua fraqueza e confiam no poder de Deus para atuar na vida delas. Deus hoje ele não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas de verdade. E é esse tipo de entendimento que nós sentimos que Deus quer levar a Sara Recreio nesse tempo. Deus quer levar a Sara à nossa terra nesse tempo. Nós queremos saber que você é valorizado por aquilo que você é e não por aquilo que você aparenta ser. Por isso hoje você pode ficar tranquilo. Você pode tirar suas máscaras e ser quem você é aqui a partir de hoje. Pode dar uma glória a Deus por isso? Nós queremos dizer que a Sara Recreio... Dá uma salva de palmas para Jesus. Isso é muito bom, uma boa notícia. Quero hoje proclamar que a Sara Recreio será um lugar onde a graça é a base, a fraqueza é o ponto de partida e a glória sempre será de Deus. 2 Coríntios 4:7, bota para mim ainda em 2 Coríntios, nós vemos a humanidade de Paulo já no final do seu ministério. Ele chega e em nenhum momento ele fala assim, não, porque Deus me usou poderosamente e por isso eu tenho parte dessa glória, eu mereço reconhecimento, mas o tempo inteiro ele faz questão de deixar bastante claro. Ele diz o seguinte, bota na versão Almeida, na RA, por favor. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, o que eu sou não é nada valioso. É um tesouro em barro qualquer, um vaso qualquer. Eu não sou uma pessoa especial. O tesouro que Deus colocou, o importante é o que está dentro, não o vaso. Porque Ele queria o tempo inteiro que a excelência do poder seja de Deus e não dele. Paulo tinha essa preocupação o tempo inteiro. Eu fiz grandes coisas, mas isso aí é um instrumento. Tanto faz, porque a glória é dele. Eu sou um vaso de barro, o vaso não é importante. O vaso é qualquer um, pode ser o mais simplesinho, e Deus pode usar desde o mais simples. Até a pessoa que está mais tempo aqui na igreja, porque o importante é que a glória seja dada a Deus. Então hoje eu queria fazer alguns, digamos assim, botar alguns estatutos que passarão a valer nessa igreja a partir de agora. Primeira deles, diz o seguinte, nós seremos uma igreja que não esconde as suas fraquezas. Posso dizer amém? A gente vive hoje uma era de disfarces, onde que a aparência é tudo. As pessoas usam filtros, as pessoas usam, aplicativos, usam Photoshop, usam de tudo para parecerem mais bonitinhas, parecerem perfeitas, mas Deus conhece quem nós somos de fato. As pessoas já sentem de longe que aquilo ali tem cheiro de coisa fake, tem cheiro de inteligência artificial. Nós estamos num povo onde que nós estamos cansados de aparências. Chegou o tempo da gente falar, chega de aparências, eu quero viver a verdade. Eu quero viver um tempo onde que nós viveremos realmente verdades uns com os outros, nossos relacionamentos também, porque Deus não age em personagens, Deus age através de pessoas reais. Deus age através de pessoas reais, como eu e você.
O mundo, ele faz o tempo inteiro, ele tenta esconder as suas rachaduras, mas na verdade o reino de Deus é diferente, porque através das nossas rachaduras, a luz de Deus pode entrar nas nossas vidas. Bota por exemplo aí, Roberta já deu um exemplo muito bom de que Deus vê o coração, no caso da viuvinha, por exemplo. Eu quero botar Lucas 18, do 9 ao 14, que diz o seguinte, olha essa parábola como que ela é interessante. Jesus também contou esta parábola, olha só para quem que ele contou, para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim, ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou avarento, não sou desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque eu não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, e eu te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Quase ele falou assim, glória a mim. Continua. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Imagina um homem contrito, imagina um homem ali quebrantado. Ele só fazia uma coisa, ele batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês, que foi este homem, o cobrador de impostos, e não o outro fariseu, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Uau! Que mensagem é essa? Um cara chegou, eu sou perfeito, olha tantas coisas eu faço, olha meu Instagram, ele é perfeito, eu tenho um abdômen sarado, eu ajudo os pobres, eu faço tanta coisa boa, graças a Deus que eu sou bom, aleleu, glória a eu, graças a Deus, que Deus tem me usado, como eu sou poderoso, olha eu sou um líder de célula, olha nada acontece de errado no meu casamento, olha os meus filhos, olha como que tudo é legal aqui. Cuidado, você pode estar voltando para casa sem ter paz com Deus. De repente o seu irmãozinho ali que é pequenininho, que você nem valoriza, de repente você está lá no final da fila, nas últimas cadeiras, e está ali, Deus, eu não sou digno de estar na sua presença, Deus me perdoa porque eu sou um pecador. Deus está olhando assim, caramba, ele é de verdade, ele é de verdade, ela é de verdade, ela alegra o meu coração, e não aqueles que simplesmente falam um monte de coisa da boca para fora. A Bíblia falava dos fariseus, algo interessante. Os fariseus, tem uma passagem que Jesus fala, é muito dura, mas ele fala assim, vocês me louvam com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Vocês são muito bons no discurso, vocês são um sepulcro caiado. Vocês por fora, vocês estão lindos, vocês são maravilhosos, mas por dentro vocês estão cheios de podridão. Vocês fedem. Vocês exalam um cheiro ruim. Olha outra passagem também que fala muito de aparência. Olha que interessante. E que isso tem que encher cada um de nós de temor. Quando a gente fala de perfeição e verdade. Bota para mim Apocalipse 3,17. Olha só que forte essa mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia. Vocês dizem, somos ricos e estamos bem de vida e temos o que precisamos. Não parece que muita gente na internet isso? Olha como é que a gente é, nós somos ricos, nós estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Essa que é a verdade. Vocês aparentam algo, mas na verdade vocês não têm nada a ver com essa imagem que vocês estão vendendo. Que em nome de Jesus a aparência caia por terra aqui, esse poder da aparência. Que de repente gere os relacionamentos lá fora, mas que aqui nós encontremos um lugar de segurança, onde nós podemos ser nós mesmos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
Graças a Deus por isso, amém? As aparências nunca vão valer mais do que a verdade. Então, primeiro estatuto para a nossa Sara Recreio. A Sara Recreio será uma igreja onde as pessoas não precisam se disfarçar de perfeitas para serem amadas. Que bom que a Lucimar e a Roberta gostaram. Eu vou falar de novo porque de repente foi muito rápido. Viu, Lúcio? Lúcio, tá aí, cadê Lúcio? Vou falar devagar, Lúcio, para a galera entender o que eu estou falando. Posso, Lúcio? Primeiro estatuto. A Sara Recreio será uma igreja onde as pessoas não precisam se disfarçar de perfeitas para serem amadas. Amém? Graças a Deus por isso. Viu como dá certo, Lúcio? Por isso que é bom te ouvir. A voz da experiência. Aqui, nós não celebramos a perfeição. Nós celebramos a presença que habita em gente imperfeita. A Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Jesus, ele foi capaz de dizer: bem-aventurados sois vós, os que choram, porque vocês serão consolados. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém, Ele dá graça aos humildes. O reino de Deus tinha que ser assim. Não conhecido pela soberba, não ser conhecido por nós sermos perfeitos, por nós sermos melhores, por nós sabermos sermos os donos de todas as respostas. Não, muito pelo contrário, pessoas cheias de verdade, pessoas com falhas, mas que nós somos tão apaixonados por Deus e uns pelos outros, que isso nos faz crescer, isso nos faz avançar. Esse é o sonho de Deus para a nossa igreja, esse é o sonho de muitas pessoas a respeito de uma igreja. Hoje o sistema é doente, hoje nós vemos sistemas malucos, sistemas onde que nós valemos mais pela imagem. Chega, a igreja não pode viver assim, ou de repente pode, mas a gente não quer. Prefiro viver uma igreja de verdade do que uma igreja perfeita, onde que eu vou pregar e daqui a pouco eu vou embora pelos cantos. Eu acho muito maneiro a nossa igreja, porque nós temos uma porta lateral. Às vezes até quando eu venho com minha esposa eu paro numa porta lateral, mas eu prefiro deixar o carro ali e abraçar todo mundo, porque eu sou de verdade, é assim que a gente é. A minha casa vai ter célula assim, as pessoas vão saber quem eu sou, elas vão saber como que a minha família é, elas vão saber quem nós somos, elas vão saber nossos defeitos, e eu quero crer que elas vão me amar ainda assim, porque eu amo elas do jeito que elas são também. Porque quando a gente se conhece é assim, gente, a graça de Deus é assim, porque Deus me ama do jeitinho que eu sou, e graças a Deus Ele me ama tanto, que Ele é incapaz de me deixar do jeitinho que eu sou. Ele sempre quer me deixar mais pertinho de Jesus, da aparência desse varão perfeito que foi Jesus. Mas Ele começa a partir do momento que eu vejo aonde que eu estou, eu sei onde que eu estou, eu sou amado a partir daí. A mídia social, ela exige perfeição. Mas a vida com Deus, a vida na Sara Recreio, ela só pede uma coisa: verdade. Que seja assim com a gente. Amém? Podemos ir para o próximo pilar? Nós seremos uma igreja que não cancela pessoas, mas que nós adoramos recomeçar histórias com pessoas. A geração atual, ela é rápida para julgar e para condenar alguém. Nós somos assim. A sociedade atual é uma frase para você ser descartado. A sua opinião não vale mais nada. Você está cancelado da existência na face da terra. Se eu sei que com certeza quando eu falo de cancelamento, vocês lembram de várias pessoas. Estava lembrando um dia desse de um apresentador de um grande podcast, do maior podcast brasileiro. Ele falou uma frase infeliz. Acabou a vida dele. Está sofrendo até hoje. Foi escorraçado, perdeu o contrato, teve que ir para os Estados Unidos. Meu irmão, foi uma loucura a vida dele, a partir de uma frase. Eu não estou dizendo se a frase foi certa ou errada, porque poderia ser cada um de nós falando aquela frase. Já parou para pensar nisso? Cada um de nós, de repente, falando um momento infeliz, um pensamento que nós tivemos, alguma besteira, um erro que nós cometemos, nós poderíamos ter sido cancelados. E será que nós gostaríamos de ter recebido um julgamento tão cruel contra qualquer uma dessas pessoas que vem sendo canceladas ao longo dos anos aí fora? Um erro, a pessoa está condenada para sempre.
em nome de Jesus, isso vale lá fora, mas aqui não vai ser assim. Porque com a graça de Deus, Ele vai continuar escrevendo histórias em gente que o mundo apagou a história delas. Ele foi assim. Pedro, imagina, aquele que Jesus realmente gastou tanto tempo, anos de investimento no cara, mas na hora que de repente ele mais precisou de um amigo, foi o primeiro a negar que era amigo dele. Mesmo assim, Jesus não cancelou Pedro. Na primeira oportunidade, Ele foi lá atrás de Pedro e ainda falou: Pedro, eu não só acredito em você, mas como eu quero que você ainda apacente as minhas ovelhas, eu vou começar a minha igreja através de você, Pedro. Mesmo você tendo errado, mesmo você tendo me negado, eu continuo acreditando em você. Ele chegou para Tomé, imagina anos vivendo com Tomé, e ele anunciando o que aconteceria. Todos os discípulos acreditaram em Jesus, menos Tomé. Tomé teve dúvida que Jesus tinha de fato ressuscitado. Ainda assim, Jesus, em vez de cancelar Tomé do plano que ele tinha para Tomé, ele foi atrás de Tomé, e foi lá e: Tomé, olha aqui, olha minhas mãos furadas, olha aqui o meu lado furado. E tantos outros. Paulo, perseguidor, que a gente falou de Paulo, virou o maior apóstolo da história. Deus não age com cancelamento. Graças a Deus pela verdade. Deus te dá a oportunidade de viver um renascimento. Segundo o estatuto da Sara Recreio, na Sara Recreio ninguém será definido pelo seu passado, mas sim por aquilo que Deus ainda vai fazer na vida dele. Fala para quem está perto de você: o seu passado não te condena. Glória a Deus por isso, amém? Deus tem uma nova história para cada um de nós. Deus está escrevendo uma história linda. Você não é o seu passado. É a melhor notícia, que você também não é o seu presente. Os seus melhores dias ainda estão por vir. Deus está escrevendo a sua história, assim como Ele está fazendo na minha, está fazendo na sua também. O melhor está vindo. Os melhores dias das nossas vidas ainda está sendo escrito com Jesus. Graças a Deus por isso. Nós não seremos mais condenados pelo nosso passado, nós seremos tratados pelo futuro, por aquilo que Deus está escrevendo. Imagina se ninguém tivesse acreditado em mim. Eu amo a Sara. A Sara é boa demais, porque a teologia dela é correta. Você pode gostar da Sara por várias coisas. Sabe por que eu gosto da Sara? Porque foi uma igreja que acreditou em mim. Uma igreja que viu que ninguém viu em mim. E por isso eu falei: caraca, eu quero ser dessa igreja, eu quero andar com essa galera. Os caras acreditam em mim, os caras estão vendo que eu não consigo ver. Os caras olhavam para mim e falaram: cara, você é um homem de Deus. Eu estava comentando, eu passei anos em outro lugar, ninguém nunca deu bola para mim. Na verdade, o pessoal só me botava para baixo. Mas Deus viu algo especial em mim. Uma igreja de verdade, ela não apaga pessoas, ela reacende destinos. Deus está doido para fazer uma revolução no nosso meio. E só para finalizar aqui, os últimos pontos sobre a nossa igreja. Nós não seremos uma igreja que busca aplausos, nem relevância, mas nós buscaremos a presença em primeiro lugar. A relevância, ela pode lotar auditórios, mas só a presença de Deus enche corações. O mundo corre atrás de visibilidade, mas nós vamos correr atrás do invisível que muda tudo, o Espírito Santo de Deus. A Sara Recreio não quer ser lembrada por luzes, estruturas ou tendências. Nós queremos ser lembrados pelos momentos em que o céu desceu e tocou as nossas vidas. O futuro da igreja pode estar lá na influência digital, mas o nosso futuro está na influência espiritual, que essa marca vidas e transforma corações. A presença de Deus, nosso estatuto, a presença de Deus em nossas reuniões não será um detalhe, ela será o fundamento, ela será o diferencial, ela será a coisa mais importante nos nossos cultos. A relevância, ela chama atenção, nós sabemos disso, mas a presença de Deus, ela muda destinos. Nesses dias eu estava inspirado, minha esposa viajou, meu coração estava cheio de paixão, de amor, de sentimentos bons. E resolvi fazer um manifesto, que eu vou acabar, a gente vai adorar a Deus, depois a gente volta para orar. Mas inspirado em Martin Luther King, eu escrevi um texto chamado Eu Tenho um Sonho. Eu tenho um sonho,
O sonho de pertencer a uma igreja onde as pessoas não precisem fingir estar bem para pertencer. O sonho de um lugar onde as lágrimas não serão um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de cura. Eu tenho um sonho de um lugar onde a verdade não os afaste, mas as aproxime. Eu tenho um sonho de uma igreja onde ninguém precisa se esconder atrás de tá tudo bem, quando na verdade o coração está gritando por ajuda. Eu sonho com uma igreja onde errar não te coloca para fora, mas te coloca nos braços de alguém que ora por você. Porque nós não somos perfeitos, nós somos de verdade. E é isso que faz Deus habitar aqui. Eu sonho com uma geração que prefere ser curada do que admirada, que troca o filtro pela fé, que entende que o palco pode emocionar, mas é o altar que transforma. Eu sonho com uma fé que não precisa parecer forte para ser forte. Uma fé que se ajoelha, que chora, que confessa, mas que não desiste. Uma fé viva, porque ela é sincera. Nós não queremos ser os mais bonitos, os mais populares ou os mais santos. Nós queremos ser os mais reais. Reais nas lutas, reais nas quedas, reais nas reviravoltas. Reais nas mãos que se levantam e dizem: eu preciso de Deus. Porque quando a gente é de verdade, a graça faz o resto. A graça cobre o que falta, cura o que dói e reconstrói o que foi quebrado. A perfeição assusta, mas a verdade atrai. E é por isso que Deus ama estar aqui. Nós somos uma família de imperfeitos que decidiu não fingir mais. Nós preferimos tropeçar juntos do que andar sozinhos no orgulho. Preferimos admitir as nossas falhas do que perder a nossa essência. Preferimos ser honestos e por isso livres. Então, se você procura um lugar de performance, talvez não seja aqui. Mas se você procura um lugar onde a verdade se sente à vontade, bem-vinda à Casa da Graça. Bem-vinda a Sara Recreio. Pode ficar de pé, se você quiser. Feche os olhos. Eu queria... Tem uma frase essa semana que me inspirou, que falou que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu mesmo já preguei sobre isso várias vezes. Deus de Abraão, pai da fé, Isaac, seu filho, e Jacó. Eu sempre preguei, porque essa está errado, porque era para ser Esaú. Mas Esaú vendeu a sua primogenitura, então Jacó assumiu. Mas eu achei interessante, até eu preguei isso nesse culto de terça-feira, porque Deus, ele poderia ter corrigido, atualizado, porque se ele se apresentou dessa forma, a primeira pessoa para Moisés, lá em Êxodo já. E ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele poderia ter se apresentado como Deus de Abraão, Isaac e Israel, que é a versão repaginada de Jacó, melhorada. Mas não, ele preferiu ser falado que é o Deus de Jacó. Jacó, o significado da palavra Jacó é enganador, suplantador, aquele que dá golpes. Eu achei interessante isso. Deus não se envergonhou de ser o Deus de um enganador. Ou alguém que tentou passar, que passou o irmão para trás. Ou alguém que tentava sempre dar jeitinhos, porque Deus não se envergonha do seu pecado, Ele continua sendo Deus. E ali Ele quis dar uma lição: assim como eu sou Deus de Jacó, eu sou Deus de todo mundo que está aqui, porque eu sei que todo mundo aqui tem um defeitinho, e ainda assim eu prefiro ser esse Deus. Eu quero ser conhecido como seu Deus, porque eu sei que a minha graça é aquilo que te basta. Porque eu sei que a minha graça é aquilo que falta na sua vida. Eu sei que eu sou o Deus do endividado. Eu sou o Deus do frágil. Eu sou o Deus do doente. Eu sou o Deus daquele que sofre de depressão. Eu sou aquele que tem problema. Eu sou o Deus daquele que tem problema no casamento. Eu sou o Deus daquela que de repente se abortou. Aquele que foi abandonado. Aquele que está fragilizado. Aquele que não tem orado. Aquele que não tem lido a Bíblia. Aquele que tem um vício. Eu quero dizer nessa noite que eu sou o seu Deus. Eu quero
quero dizer para você que eu sou capaz de fazer a minha história linda, desde que você aceite a sua condição e diga: eu quero o Senhor, eu dependo do Senhor. Porque se você hoje falar: Senhor Jesus, eu quero algo novo na minha vida, eu quero ser transformado, eu não estou legal, mas eu sei que eu posso ser melhor, porque eu sei que a tua graça está disponível nessa noite para curar, para restaurar, para transformar situações. Deus está aqui hoje para dizer: eu sou aquele que recomeça histórias, mas eu não trabalho com pessoas perfeitas, eu trabalho em pessoas reais, corações de verdade, lutas de verdade, dificuldades de verdade. Eu estou pronto para fazer uma revolução nessa igreja. Imagina quanto de graça nós não teremos para alcançar outras pessoas. As pessoas anseiam por isso. Uma igreja como essa, uma igreja que sabe que nós temos dificuldades, mas nós amamos uns aos outros. Nós amamos Deus de forma apaixonada, e por isso Deus vai nos levar para o lugar que Ele tem em glória, porque Ele trabalha em corações assim. Deus trabalhou na Bíblia através de pessoas imperfeitas. Será que Ele não vai trabalhar hoje? Quem sabe no meio da sua dificuldade Deus não está levantando um Davi, Deus não está levantando um Moisés aqui nesse lugar, Deus não está levantando uma Esther, Deus está levantando um Paulo, Deus está levantando um Pedro, Deus está levantando uma Raabe. Deus está fazendo algo aqui nesse lugar. Se você hoje puder fechar os seus olhos e falar: Deus, cumpre a tua vontade na minha vida, cumpre o teu querer na minha vida, cumpre, Deus, uma nova história, apesar da minha história, eu me coloco à sua disposição, Deus, para o Senhor fazer algo novo hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava, a tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Você pode dizer: eu não te troco por nada, Senhor. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada, A tua presença é o que faltava em mim. hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Vamos declarar: eu não te troco por nada. Eu não te Levanta troco suas mãos e fala para Ele: vai, Deus, eu não te troco por nada, Senhor não há Jesus. espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava, A tua presença é o que e a tua presença que faltava em mim.
não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Ah, Deus, obrigado, Senhor Jesus. Ah, Deus, obrigado, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Que em nome de Jesus, eu não sei o que você tem vivido, não sei como é que tem sido a sua vida, mas que hoje seja um dia de máscaras caírem em nome de Jesus. De repente você viveu um sistema que de repente te levou para um viver cheio de aparências, de artimanhas. De repente você tem sido assim na sua casa, um personagem. De repente tem sido um personagem no seu trabalho, no seu casamento. Um pai personagem, uma mãe personagem, um discípulo personagem, um líder personagem. Mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer: a sua vida pode ser mais leve, a sua vida pode ser melhor, a sua vida pode ser mais abundante. A minha graça, ela não se aperfeiçoa no personagem, a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza, nas debilidades. Paulo disse: por isso eu me vangloriarei das minhas fraquezas. Eu vou me vangloriar, porque é aí que Deus agita. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando nós somos fracos, débeis, desvalorizados para o mundo, aí que nós somos feitos o poder de Deus, aí que nós vemos a graça de Deus, a glória de Deus sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor faça a nossa igreja uma igreja não perfeita, porque nós nunca poderemos ser. Nós queremos abandonar esse ideal hoje, mas nós queremos dizer: nós vamos ser a igreja mais real, a igreja mais verdadeira, a igreja, Deus, de repente mais dependente do Senhor. Faz isso na sala Recreio, Deus. Usa cada um de nós, constrói uma grande história através das nossas vidas, em nome de Jesus. Se você está comigo, aplauda o Senhor nessa hora. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Hoje é sua morada, Senhor. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Aleluia. Aplauda ele mais uma vez, vai. Tão lindo, né? O perfeito se entregou por pessoas imperfeitas. Aquele que não tinha falha se entregou por nós. E isso nos deu esperança. Que essa esperança hoje renasça no nosso meio. Que essa seja uma marca, uma igreja leve, uma igreja santa, uma igreja realmente que tem paciência uns com os outros, que não cancela, que joga o outro para cima, que levanta o oprimido, o cansado. Que nós sejamos assim. Nessa igreja eu quero fazer parte, é a igreja que eu quero fazer história, essa igreja que eu quero que os meus filhos fiquem, meus netos. Essa vai ser a igreja que vai mudar o mundo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Posso orar por você? Deus, obrigado, Deus, por essa noite. Deus, eu estou ansioso, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, estou ansioso para ver essa obra linda, Deus, no nosso coração. Faz primeiro em nós, Deus, e depois através de nós. Faz primeiro em nós, depois através de nós. Deus, eu te louvo, Deus, porque eu sei que hoje casamentos saíram daqui diferentes. Te louvo, Deus, porque discipulados vão sair daqui mudados, Deus. Te louvo, Deus, que o meu relacionamento com as pessoas da igreja vão ser diferentes a partir de hoje. Obrigado, Deus, porque toda sensação, Deus, de perfeição sai
do nosso meio. Perfeito só o Senhor, Deus. É nesse caminho que nós iremos, nessa direção, Deus, que nós vamos andar, nessa jornada que nós vamos nos encontrar, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Nessa semana, você vai ter uma semana de muita paz. Vai ter paz com Deus, você vai ter a paz de Deus e vai ter paz com os homens também. Nessa semana o inimigo não vai poder te tocar, não vai poder chegar perto de você. Por quê? Porque os seus pecados foram levados lá na cruz do Calvário. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é a sua justiça, é a justiça dele que nos faz prevalecer. Amém? E porque vocês têm semeado na presença do Senhor Jesus Cristo, queria te fazer uma pergunta: como é que vai ser a sua colheita? Pode ser mais forte, como será a sua colheita? Eu te abençoo então para isso, para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Estamos encerrados em nome de Jesus.